Olá, aluno, aluna do curso de Gestão Ambiental. Tudo bem com você? Eu sou a professora Flávia Bortolotti e estamos juntos na nossa segunda teleaula de Fundamentos da Geomorfologia e da Geologia. O tema de nossa aula de hoje é Petrologia. Nossa, professora, o que seria a petrologia? É o estudo do petróleo? Na verdade, não. Está, sim, relacionado, mas é o estudo das rochas. Hoje nós vamos dar sequência às nossas discussões sobre o ciclo das rochas e também de onde surgem os três tipos principais de rochas, que são as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. E vamos trabalhar também a pedogênese. Então vamos iniciar a nossa aula com a nossa contextualização. Bom, gostaria de trabalhar com vocês a relação entre a formação do planeta Terra e as rochas. Existe uma relação, existe um tipo de rocha que é mais abundante na crosta terrestre. Há um modo de estudar e por quê? Qual a importância de se estudar os tipos de rochas? Voltemos ao quadro para encaminhar nossas discussões, trabalhando aí a relação da formação do planeta, das rochas e também do nosso cotidiano, como nós utilizamos as rochas em nossa vida diária. Se você pensar na construção da sua casa, se você mora em uma casa de alvenaria, praticamente tudo que a gente observa de alicerce advém de algum tipo de rocha. Seja das rochas sedimentares, como por exemplo a areia, ou algumas outras rochas que estão ali envolvidas em todo o processo do cimento, do cal, que vem do calcário, que também é composto de minerais. Então, se nós observarmos no nosso dia a dia, nós estamos envolvidos aí por rochas. E as rochas e os estudos das rochas nos trazem a compreensão da formação do planeta Terra, da cronologia de formação de alguns momentos do planeta Terra que são cruciais para que nós entendamos as eras geológicas. Elas nos trarão também informações sobre os antepassados, os animais que estiveram presentes em determinadas eras geológicas. Então, nós vamos observar uma grande utilização e uma grande importância do estudo das rochas. Voltemos ao quadro para que possamos dar sequência. Nós iremos falar, a princípio, das rochas ígneas, que são as rochas magmáticas, que advêm do quê? Da fusão do magma. Nós vamos falar das rochas sedimentares, que advém da fragmentação de outras rochas, e vamos falar das rochas metamórficas, que são rochas que fazem o quê? Uma transformação. E quando a gente fala das rochas ígneas, principalmente, nós temos que, de antemão, ter uma diferença aqui entre magma e lava. Quando nós temos o magma e quando nós temos a lava. A lava é um magma que extravasa do cone do vulcão e chega até a superfície terrestre, até a superfície da crosta terrestre. Já o magma é a rocha fundida, os minerais e rochas fundidas que estão onde? Na atenosfera e em outros bolsões na crosta inferior do planeta Terra. Então, antes de dar início ao nosso primeiro bloco de discussões, eu gostaria de convidar você, aluno, você, aluna, para que nós possamos ver os ciclos das rochas ali na câmera de documentos. Bom, nós tivemos alguns problemas técnicos, mas eu retornarei na sequência quando nós falarmos aqui das rochas ígneas ou magmáticas, que é o nosso primeiro bloco de discussões. Então vamos lá para o nosso primeiro bloco.
Nesse primeiro bloco, nós vamos falar das rochas magmáticas. Então, o próprio nome já lembra o quê? Magma. Quando nós temos rochas magmáticas ou ígneas, ígneas advém do quê? De fogo, de quente. Então, nós vamos ter uma rocha que ela advém do resfriamento do magma. Esse resfriamento ele pode tanto ocorrer em profundidade ou então em superfície. E aí nós vamos ter rochas distintas. Então vamos ao quadro para que possamos dar início a essas discussões sobre as rochas magmáticas. Nós temos aí dois tipos principais de rochas magmáticas, nós vamos trabalhar outras na sequência de nossa aula, mas nós vamos inicialmente trabalhar o quê? A cor e o tamanho dos minerais que compõem essas rochas. Lembrando lá na nossa primeira teleaula, no bloco de discussão 2, que nós trabalhamos a composição das rochas, a formação das rochas e também dos minerais, nós trabalhamos o quê? Que as rochas eram conglomerado de minerais. E desta maneira, nós vamos ter, com o resfriamento desse magma, a formação de minerais distintos. Ora mais protuberante, mostrando que um resfriamento mais lento, ora os minerais mais aglomerados, mostrando uma granulometria menor, ou seja, um aspecto mais liso de uma rocha como se ela fosse algo único, que é o caso do basalto. Então vamos ao quadro para que possamos trabalhar aqui dois tipos de rochas, que são o granito e também o gabbro. Mas por que esses tipos de rochas que eu trago aí para vocês inicialmente? Bom, porque são dois tipos de rochas distintas. Ainda que tenha partido do resfriamento do magma, eu tenho aqui o granito e o gabbro partindo do quê? De magmas diferentes. Mas existe isso, professora? Sim. Então, o gabbro vai ter um tipo de granulometria e o granito outra. Nessas duas rochas, tanto o granito quanto o gabbro, eu vou ter o quê? Uma polimineralítica, ou seja, são formados por minerais distintos. E se nós pegarmos aí o mármore, por exemplo, que muitas pessoas confundem com o granito. O mármore é monominalítica, perdoe-me. Ou seja, é formado por minerais da mesma classe. Já o granito e o gabbro não. São distintas classes de minerais que formam essas duas rochas. E nós vamos ter também coloração diferente dessas duas rochas, ainda que elas sejam provenientes do magma. Já o granito, nós vamos ter uma coloração muito mais clara, uma composição de maior quantidade de quartzo e de sílica. Já o gabbro tem uma cor mais escurecida, é mais rica em alumínio, feldespato e menos sílica. Deste modo, nós vamos ter uma diferenciação na cor, no tamanho dos grânulos cristalizados desses minerais, o que irá trazer a distinção dessas duas rochas. Então vamos ver uma imagem do que seria o granito e depois do que seria o basalto, para que possamos trabalhar aí essas distinções de magmas, de tipos de erupção e como que isso se dará na prática aqui na crosta terrestre. Então vamos ao quadro. Então eu trago aqui para vocês uma pedreira. Então, se nós observarmos, nós temos uma coloração extremamente clara. Certamente vocês já passaram por uma pedreira, já viram diversas pedreiras. E é muito raro nós virmos uma pedreira assim, pelo menos aqui na região onde eu estou. Por quê? Porque o tipo de rocha que nós temos aqui no norte do Paraná é em maior quantidade, principalmente na cidade de Londrina, de basalto. Aqui nós temos uma pedreira de granito, que é utilizada aí para o beneficiamento. Então perceba, nós temos uma coloração clara,
que advém do quê? Da quantidade de quartzo e sílica que tem neste local. Então, aqui é uma pedreira de granito. Já na próxima imagem, nós temos o quê? Nós temos o basalto. Então, é também um afloramento de basalto, que nos trará o quê? Essa coloração mais escura. E nós temos aqui, se vocês conseguem reparar, o quê? Uma outra formação, que ela é ainda mais escura, ela é disforme de todo o conjunto rochoso, e é o quê? É um dique diabásico. O que é isso? O que é esse dique? É uma intrusão que nós tivemos aí dentro dessa formação de basalto. Então, nós temos uma rocha que é intrusiva, que ela foi se resfriando mais lentamente e vai demonstrar o quê? Uma coloração distinta, vai demonstrar uma granulometria também distinta. E se nós pensarmos de como se forma os magmas, onde se formam os magmas? Na verdade, o magma, como eu estava trabalhando com vocês, é uma fusão de rochas. Então, eu tenho uma rocha, várias rochas, vários minerais em estado líquido, né, bem viscoso, dependendo da temperatura aonde está esse magma. Mas, professora, nós temos um oceano de magma aqui embaixo da crosta terrestre? Não. Na verdade, nós temos locais específicos de quantidade de magma. Então, nós temos uma rocha que está sólida, mas que por processo, principalmente de tectonismo de placa, ou seja, de contato convergente ou divergente dessas placas tectônicas, nós vamos ter o quê? A intrusão de magma em determinados pontos e a transformação de novas rochas. Então, as placas tectônicas não flutuam no magma, elas estão prostradas na crosta terrestre, que tem ali movimentos que advêm do quê? Do choque e da acomodação dessas placas, não necessariamente porque elas estão flutuando no magma, correto? E dessa forma, nós vamos ter locais distintos de formação de magma e nós vamos ter locais distintos, que ora esse magma extravasa por meio de diques, ora esse magma vai extravasar por um vulcão e ora ele vai se resfriar em bolsões ainda na crosta terrestre em camadas distintas de rocha. Então vamos ao quadro ver um esquema relacionado a isso. Então nós vamos ter aqui os xenólitos, que seria isso, professora? Que nome estranho. Xenólitos nada mais são do que fragmentos de rochas. Nós temos aqui o batólito. Batólito é o quê? É o magma. Nós vamos ter o estoque. O que é isso? São intrusões de magma que acontecem de forma irregular, tá? Então, são corpos intrusivos. O estoque, o sil, o lacólito e o dique são sempre o quê? Corpos intrusivos. Ora, esses corpos intrusivos, dependendo do tipo de rocha e da velocidade do magma, eles vão extravasar ou então eles vão se resfriar no interior, ou seja, em profundidade. E deste modo a gente tem a formação de rochas em profundidade. Se extravasa, a lava, né, o magma se transforma em lava ao chegar à superfície terrestre, transformando aí em rocha. Então, voltamos ao nosso esquema para entender alguns processos aqui. Então, o magma ele vai apresentar altas temperaturas, indo da ordem de 700 a 1.200 graus Celsius.
E o que que acontece? É constituído por 3 partes específicas. Uma parte que é líquida, então o batólito aqui, que é o material rochoso fundido. Uma parte que é sólida, então contém minerais que já estão cristalizados e também fragmentos de rocha, que seria mais essa parte aqui. E uma parte que ela é gasosa, então ela é extremamente volátil e é composta primordialmente de H2O e também de CO2. E é muito importante ter essa informação da água, né? Do vapor de água, porque está minimamente a 700 graus Celsius, então nós teremos vapor de água, já que a água tem o seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius, e nós vamos ter o CO2. Esses 2 fluidos que a gente chama, eles serão muito importantes na compreensão da formação das rochas metamórficas. Então, ainda que faça parte do magma, também vai trazer aí a transformação, a auxiliar na transformação das rochas metamórficas. Então, voltemos ao quadro para continuar analisando o nosso esquema. Então, percebam, nós temos o dique aqui, esse corpo intrusivo. Se ele resfria em profundidade, forma rocha metamórfica intrusiva. Se ele resfria na superfície, nós vamos ter um derramamento. Mas por que não é derrame, não é um vulcão? Porque o vulcão tem toda uma estrutura. Percebam aqui, a gente vai ter o ducto vulcânico. Nesse ducto vulcânico, nós não vamos ter a solidificação de rocha por vezes. Ele pode vir a entrar em erupção em determinados momentos, tá? Então, quando a gente tem o vulcão, a gente tem toda essa estrutura de cone, de formação de rochas, de ducto vulcânico, diferente do dique, certo? E os tipos de magma? Como a gente consegue entender esses tipos de magma? Como eu mencionei a vocês, nós vamos ter uma fusão de minerais e de rochas. Dependendo da quantidade de minerais, nós vamos ter um tipo de magma, que vai trazer aí uma característica para a rocha magmática. Dependendo de outros minerais que têm uma composição em maior quantidade em um magma e também com relação à sua temperatura, nós vamos ter uma formação de outro tipo de rocha. Então, vamos ao quadro para que possamos compreender aqui os tipos de magmas. Nós vamos ter, a princípio, os magmas félsicos, os intermediários e os máficos. Então, o que é isso? Bom, advém aí da fusão, da taxa de fusão do magma e também do local que esse magma se consolidou, de onde ele surgiu. Então, nós vamos ter majoritariamente uma composição de sílica. Então, quanto maior a quantidade de sílica, maior será o quê? Maior será a quantidade de minerais que pode resfriar e o tipo de rocha que nós teremos, correto? Deste modo, os magmas félsicos são aqueles que têm entre 76% a 66% de sílica. Já os intermediários têm em torno de 60% a 50% de sílica e os málicos, eles têm menos de 50% de sílica. Quando eu tenho aí um magma félsico, que tipo de rocha ele dará? Um granito. Majoritariamente. Mas nós temos outras composições que fazem parte aí dos tipos de magma, que tem a ver muito mais com a quantidade de minerais e de elementos químicos. Então, a grande maioria que nós temos na crosta terrestre é com alto teor de sílica, então são muito mais
félsicos, mas nós também temos magmas carbonáticos e sulfatados, tá? Mas é em menor quantidade. Nós vamos ter magmas com alto teor de oxigênio, alumínio, calcário, sódio, potássio, ferro e também de magnésio. E isso vai trazer o quê? De onde? Do tipo da rocha que foi fundida e também da profundidade. Então, a variedade composicional dos magmas e também das rochas ígneas, ela é fruto do quê? Dos processos geradores de magma. Então, quando nós temos um magma que ele é mais viscoso, quando nós temos um magma que é menos viscoso, tudo isso está relacionado não somente à temperatura, mas aos minerais que compõem esse magma. Então vamos ao quadro para entender alguns tipos de erupções. Nós temos erupções que são explosivas. Essas erupções são aquelas em que o magma ele é muito viscoso, a temperatura dele é muito baixa, né? Se a gente for comparar com a temperatura do interior do planeta Terra. Essa alta viscosidade nos dá o quê? Aquelas erupções que são explosivas, porque essa viscosidade ela vai ficando como se nós estivéssemos fazendo camada por camada deste magma, e deste modo, camada por camada, acontece o quê? Quando a pressão é maior da camada de baixo do que da camada de cima, esse vulcão entra em erupção explosivas e aí esse magma ele vai se resfriar muito mais lentamente. Por quê? Porque a temperatura que ele já está formado ainda é baixa. Então nós vamos ter esse magma formando aí no máximo a 3, 4 quilômetros de profundidade da crosta terrestre. Voltemos para observar os outros dois tipos. Nós vamos ter as erupções que são médias, então uma média viscosidade. O que acontece? Por que eu tenho essa alta viscosidade, média viscosidade e baixa viscosidade? É o teor de sílica que vai nos derivar essa viscosidade e também a sua temperatura. Então, essas duas condições. Erupções mistas, nós vamos ter uma média viscosidade, então são magmas que na verdade que extravasam mais lentamente, tem o seu resfriamento mais rápido devido à alta temperatura que ele for formado. E nós temos as erupções elusivas, que são muito rápidas, muito mais líquidas, com uma baixa viscosidade, trazendo o quê? Rios de lava. Então, geralmente nós vamos ter uma erupção que ela dará rochas que nos trazem a entender o que? Esse resfriamento extremamente abrupto quando entra em contato com a atmosfera terrestre. Então nós vamos ter aí a formação de vidro vulcânico, a formação de basalto, principalmente o basalto amidaloidal, que é aquele que terá muitas bolhas de ar em sua formação e a cristalização de diversos minerais nessas bolhas de ar. E nós também temos aquele resfriamento do magma que se dá em profundidade. E aí nós vamos ter dois tipos de rochas distintas, caso nós tenhamos esses dois locais distintos de resfriamento do magma. Nós vamos ter a rocha intrusiva, então intrusiva ela extravasou, ela está interna, então intrusiva interna, resfriamento no interno, resfriamento em profundidade. E a rocha extrusiva, de externo, ela extravasou para além do cone do vulcão e teve um resfriamento onde? Na superfície terrestre. Então vamos ver um esqueminha aqui sobre isso. Então, também vocês podem achar a nomenclatura de rocha vulcânica, que é aquela que é a extrusiva.
E rocha plutônica, que é aquela que ocorre onde? A cristalização em profundidade, o resfriamento em profundidade, que é a rocha o quê? Intrusiva. Interno, profundidade, externo, extravasou a superfície terrestre. E aqui o exemplo, o granito, ele resfria lentamente, vai se resfriar lá no interior, por isso que nós vamos observar o quê? Uma distinção entre os diversos minerais que formam essas rochas. Percebam a coloração. Já o basalto, nós vamos ter o quê? É como se fosse uma rocha coesa, uma rocha extrusiva, que se solidificou em superfície. Portanto, nós temos um resfriamento rápido. Esse resfriamento rápido dá esse o quê? A não distinção dos minerais que a compõem. Porque os minerais, eles se resfriaram rapidamente, não conseguindo demonstrar a sua granulometria específica, correto? Por isso a gente vai ter essa rocha muito mais coesa. Então, depois de trabalharmos este bloco de conteúdos, eu encerro aqui e convido vocês para que possamos resolver uma situação problema sobre este conteúdo. Nossa situação problema é sobre a diferenciação das rochas magmáticas. Como nós vimos no primeiro bloco de conceitos, as rochas magmáticas, elas derivam de magmas distintos, seja a profundidade, a viscosidade, a temperatura que esse magma está sendo formado e também no local em que as rochas, elas se solidificam, se é interno da crosta terrestre ou então se é na superfície da crosta. Então, vamos ao quadro para que possamos discutir essa situação problema. Então, vamos nos colocar aqui em uma situação de trabalho de campo, no qual nós fomos visitar locais distintos e observamos pedreiras distintas. Como nós podemos entender que tipo de magma se deu cada formação? Então vamos ao quadro para que possamos aqui trabalhar. Então, nós em viagem de campos coletamos duas amostras, uma de granito, outra de gabbro. Então, nosso papel é o quê? Trabalhar a análise dessas rochas, entender como elas são formadas, qual é o processo e qual o tipo de magma de onde elas surgiram. Então, anteriormente, em nosso primeiro bloco de aula, nós observamos o quê? Que o granito advém de magmas félicos, então aqueles que têm um resfriamento, uma quantidade, melhor dizendo, uma quantidade maior de sílica. Já o gabbro tem uma quantidade menor de sílica, nós vamos ter muito mais quartzo, feldespato do que sílica. E isso dará a distinção dessas duas rochas. Então, como podemos observar? Vamos ao quadro. Então, a partir do momento em que nós temos essas duas amostras, vamos lembrar de uma imagem de um dique diabásico. E nós temos o quê? A crosta terrestre, o bolsão de magma e o dique extravasando aqui para a superfície terrestre. A gente consegue ver diferença da coloração de um granito para um dique, de um gabbro para um dique? Na verdade, sim. Por quê? Partindo do pressuposto que o granito é uma rocha ígnea que teve o seu resfriamento em profundidade, então, quando a gente tem um resfriamento em profundidade, a gente tem um resfriamento lento. Esse resfriamento lento nos dará
o quê? A formação de minerais muito mais lentamente, demonstrando assim a diferenciação desses minerais. Já o dique diabásico tem uma formação também intrusiva, mas é discordante com todo o processo daquela rocha ali existente. Então, a partir do momento em que eu tenho fraturas, que eu tenho rachaduras nessa rocha, o magma pode extravasar por essas rachaduras e tem um resfriamento rápido. Por quê? Porque as rochas que foram fraturadas e o dique extravasa, o dique é muito mais quente do que as rochas do seu entorno. E deste modo vai ter um resfriamento rápido, trazendo aí o quê? Uma coloração muito mais escura, uma diferença aí do tipo de formação do seu entorno. Geralmente o dique a gente vai ter o quê? A formação de basalto. Então vamos para a câmera de documentos para a gente ver aí essas distinções. Então eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, tá? Aqui do granito. Gente, é o granito que a gente tem na cozinha de casa, no banheiro, na soleira da porta, é esse mesmo, tá? Claro que ele não está de uma maneira beneficiado, então, mas a gente vê o quê? Os grânulos bem definidos, como aqui, ó, nessa parte de baixo, que é uma rocha intrusiva. Já o basalto, rocha vulcânica, uma rocha que é mais maciça. Essa daqui é da Bacia do Paraná. Então, a gente tem uma rocha muito mais coesa. Professor, é igual o pedrisco que tem lá na construção? Exatamente, são fragmentos de basalto. E aqui o gabbro, que também é uma rocha intrusiva, muito diferente aqui do granito. Por quê? Ainda que nós tenhamos o mesmo processo de intrusão, resfriamento lento, demonstrando aqui os grânulos minerais mais proeminentes, os tipos de magmas que formaram cada um são distintos. Então, aqui nós temos um magma félico com maior quantidade de sílica e aqui um magma málico que tem uma maior quantidade de feldespato, de quartzo e pouca quantidade de sílica, correto? Então, aqui eu tenho também duas imagens para mostrar para vocês. Quando a gente vê o gabbro, a gente pode até considerar muitas vezes como um basalto amidaloidal. Porque como diferenciar, né, o basalto amidaloidal, que apresenta a intrusão de minerais, do gabbro? O gabbro, ele se apresenta um pouco mais coeso. Então, tem uma quantidade de cristalização de minerais maior. Já o basalto amidaloidal, se fosse o caso, a gente ia achar grânulos de minerais em bolsões de ar e aí teve a cristalização de minerais distintos. Então, percebam que o tipo de magma, a sua viscosidade, a sua composição mineral nos dará a diferença das rochas magmáticas. Termino aqui com vocês essa situação problema e agora vamos passar para o nosso segundo bloco de conceitos. Em nosso segundo bloco de conceitos, nós vamos falar sobre as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas advêm do quê? Do fraturamento, do fragmento de outras rochas. Então, nossa professora, mas as rochas ígneas são as primeiras e as sedimentares vêm depois? Não necessariamente. Nós podemos ter rochas sedimentares derivando de outras rochas sedimentares que derivam de rochas metamórficas. Então, sempre que nós temos uma rocha
E a partir do momento em que a gente tem a desagregação dessa rocha, transformando-se em partículas, a princípio, nós vamos ter possivelmente o processo de sedimentação, de litificação, que aí terá a diagênese, ou seja, a formação de uma rocha sedimentar. Mas como que uma rocha se desfragmenta? Como é possível transformar uma rocha em outra? Como é possível quebrar uma rocha? Então vamos ao quadro para que possamos trabalhar esse conceito. Então, se a gente pensar o que é o sedimento, né? Sedimento é todo material sólido, ou que se deposita, ou que se depositou, ou que é passível de se depositar. Tá? Então, as rochas sedimentares, elas são formadas por meio da compactação ou cimentação dos fragmentos de outras rochas, que são produzidos, esses fragmentos, pelos agentes de intemperismo. Então, o que é o intemperismo? O intemperismo é um modo, né, de desfragmentar essa rocha, mas ele não transporta essa rocha. Age-se na rocha, fragmenta-se, mas ela permanece ali, claro, dependendo de vários processos, que aí já são os processos erosivos. Então, não confundam esses dois conceitos. É importantíssimo que você, aluno, você, aluna, se atente a essas duas distinções. O intemperismo é o processo de fragmentação, de fraturamento, de reestruturação da rocha de maneira mecânica. Já a erosão, a gente tem o processo de transporte desses fragmentos. Então, são dois processos distintos, mas os dois estarão intrinsecamente relacionados no processo de transformação das rochas em rochas sedimentares. Então, voltemos ao quadro para continuar as nossas discussões. Então, esses agentes do intemperismo vão agir onde? Na rocha-mãe. Essa rocha-mãe pode ser uma rocha ígnea, essa rocha-mãe pode ser uma rocha sedimentar ou então uma rocha metamórfica. Nós temos dois processos principais aqui de intemperismo, que é o intemperismo químico, principalmente pela água da chuva. Pela água da chuva, professora? Sim. O intemperismo químico, ele ocorre através da acidólise e da hidrólise. O que é isso? A água, como principal reagente, se liga a outros elementos, seja da própria constituição rochosa, seja ao O2 da atmosfera, transformando-se tendo uma acidez muito significativa para a rocha, e aí entra no processo do quê? De fragmentação. Então, se nós temos, por exemplo, um calcário, que é um mineral formador de rocha, muito friável, muito fácil de ser fragmentado, principalmente num processo de intemperismo químico por ação da chuva, nós vamos ter ele se desfalecendo muito rapidamente. O mármore também é uma rocha que se fragmenta com muito mais facilidade do que, por exemplo, uma ardósia. Tá? Mas todas as rochas são passíveis de ter agentes intempéricos e se transformarem, se fragmentarem. Voltemos ao quadro. E nós temos também o intemperismo físico. Quando a gente fala em intemperismo físico, a gente vai falar uma ação mais mecânica, tá? Então, que seria a separação dos grãos. Vamos pensar num exemplo hipotético, onde eu tenho uma rocha que ela está bem fraturada e eu tenho o processo do quê? De uma quantidade de água entrando nessas fraturas e posteriormente uma glaciação. Então vamos pensar lá
em eras geológicas passadas. A partir do momento em que eu tenho a formação de gelo, a gente sabe o que? Que o gelo ele tem uma densidade, um volume maior do que da água líquida. A partir do momento em que há a formação desse gelo, a gente vai ter a fragmentação dessa rocha por pressão. Posteriormente, a gente tem o degelo, essa rocha ela pode se fragmentar, voltar a se acomodar e assim por diante. Então, quando a gente tem essas glaciações, a gente tem o processo de intemperismo pelo gelo, a gente tem o processo de intemperismo pelo sol, na verdade pelo calor do sol. Então chuva, sol, essa sequência faz também algumas rochas que são mais friáveis se quebrarem e se transformarem em partículas e posteriormente em sedimentos. Voltemos ao quadro. Bom, a partir desse momento em que nós temos esses dois intemperismos que se fragmentam em outros, acidólise, hidrólise, nós vamos ter o que? A modificação das propriedades físicas. Então, aqui pensando em quê? Em um fraturamento, por exemplo. Ou das propriedades químicas dos minerais que compõem essas rochas. E se nós pensarmos na velocidade das transformações químicas, é sabido que a cada 10 graus de aumento da temperatura, nós vamos ter o dobro da velocidade das reações químicas. Então, se nós pensarmos que é muito mais fácil nós termos a fragmentação de rochas de locais que apresentam um clima quente e úmido do que em locais que apresentam um clima mais seco. Locais que estão em terrenos mais baixos do que em altitude. E isso também nos dará a formação de solos distintos. Desta maneira, perceba você aluno, você aluna, que temos aí uma inter-relação entre as rochas e também os solos. Desta maneira, vamos dar sequência às nossas discussões das rochas sedimentares para que depois a gente fale sobre os solos também. Bom, disse a você aluno, a você aluna, que as rochas sedimentares, elas advêm do quê? De sedimentos, de partículas de rochas que em determinado momento se consolidam. Mas todo sedimento será uma rocha sedimentar? Não. Nós só teremos a transformação de sedimentos em rochas sedimentares a partir do momento em que a gente tem essa consolidação, a cimentação e a litificação, a transformação destes sedimentos em uma rocha. Isso, pessoal, são centenas de milhares de anos para se formar, não é do dia para a noite. Tá? São centenas de milhares de anos para que nós tenhamos essa fragmentação, o rolamento desses fragmentos até chegar em uma bacia sedimentar, onde nós vamos ter temperatura, pressão ideal para que haja este processo de sedimentação. Dependendo do local, nós vamos ter fluidos que auxiliarão nesse processo de sedimentação. Então, muitas rochas que a gente observa sedimentares, elas foram aos poucos trazendo sedimentos de locais muito longe. A partir da análise de rochas sedimentares, nós podemos observar a retração e aumento do nível do mar. Nós podemos observar estrias de glaciação, então estrias que o gelo deixou. Nós podemos observar o processo fluvial, então a regressão e o aumento do nível de rios, o secamento de rios. Então, são centenas de milhares de anos para que a gente possa compreender essa litificação, para que a gente possa saber que ela existiu. E exatamente nas rochas sedimentares que nós vamos observar diversos elementos, principalmente com relação a fósseis, que nos trará
datação das rochas, que nos trará informação de passados geológicos muito distantes, e exatamente por isso que o estudo das rochas sedimentares também se faz muito importante. E não se esqueçam, a areia advém de uma rocha sedimentar, e quando se há a extração de areia, pode-se haver tanto em rios quanto em paredões rochosos formados de arenito, correto? Voltemos ao quadro. Então, para que nós tenhamos aqui o processo de diagênese, ou seja, o processo de formação das rochas sedimentares, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o processo de deposição, posteriormente a compactação pela compressão, então nós vamos ter aqui pressão e temperatura agindo. Pensem que sempre quando a gente fala em geologia e geomorfologia, nós vamos falar intensamente sobre pressão e temperatura. Posteriormente a essa compactação, nós vamos ter fluidos que vão fazer a cimentação desses sedimentos, transformando-os aí em uma nova rocha. Nós podemos ter, voltar aqui novamente, sedimentos distintos. Por que sedimentos distintos? Porque eles são transportados e advêm de outros locais. E nós podemos ter também a composição distinta desses sedimentos. Eles podem ter uma química distinta, eles podem ter uma composição mineral distinta. E aí, como a gente pode compreender essas rochas sedimentares? Por meio da granulometria. Então, pelo tamanho do sedimento, nós podemos classificar essas rochas. Então, nós temos aqui os balastros, que seriam algo maior do que 2 milímetros. Então, seriam os pedriscos, né? O cascalho. Posteriormente, a gente tem a areia, né, que vai de 1,56 a 2 milímetros, tá? Que nos traz o tipo de rocha. Qual que é a rocha consolidada, cimentada a partir da areia? É o arenito. Posteriormente, a gente tem o silt, que ele é mais fino ainda que a areia. A rocha consolidada é o siltito. E nós vamos ter a argila, né? Argila extremamente fina, né? Certamente aqui você é aluno, você é aluna, já teve acesso à argila nas aulas de artes, durante aí o seu ensino fundamental, o seu ensino médio. Então, quando a gente pega, nossa, mas aquilo é um sedimento? Sim, porque se nós conseguirmos observar bem por microscópio e sentir no tato mesmo, ainda apresenta grânulos, ainda que extremamente finos. E a rocha que advém aí da argila é o argilito. Então, arenito vem da areia, o siltito do silt e o argilito da argila. Então, finalizo aqui com você, aluno, com você, aluna, mais esse bloco de conceitos para que nós possamos realizar a resolução de uma situação-problema. A nossa situação-problema está relacionada também a um trabalho de campo, onde nós saímos a campo para explorar diversos sedimentos, observar as rochas e também a paisagem que nos cerca. E nós vamos trazer aí alguns questionamentos sobre a granulometria. Então vamos ao quadro para que possamos iniciar a nossa discussão. Então, nós fomos aí no nosso trabalho de campo
e nós vamos observar algumas rochas sedimentares e também a movimentação de alguns sedimentos, né, que se dá aí em rios. E a gente quer entender um pouco mais sobre a granulometria, entender o que é a argila, o silt, a areia e o cascalho. E também outros tipos de sedimentos que advêm o que? Da evaporação de alguns componentes. Então eu tenho aqui do menor para o maior grânulo, né, onde a argila é o menor e o cascalho é a maior partícula. Por que que nós estamos falando em partícula e não sedimento? Eu falo de sedimento quando eu tenho o processo inicial de sedimentação, quando esse grânulo, essa partícula, ela se fixa em determinado local. Aqui, nós também percebemos, em toda essa experiência que nós fizemos no trabalho de campo, que uma solução de água com sal de cozinha, então uma solução hiperconcentrada, nós vamos ter também a formação de sedimentos, né? São chamados de sedimentos químicos, que podem se dar também pelo processo de evaporação da água ou então pela precipitação de um determinado elemento químico, aqui no caso o cloreto de sódio. Mas isso é possível na vida real? Nós temos isso? Sim. Não podemos esquecer, por exemplo, do deserto de sal, onde nós tivemos, em determinado momento, um mar. Esse mar, anos, né, milhares, centenas de milhares de anos, foi tendo um processo de evaporação, de secar esse mar, ele regrediu e nós tivemos o quê? A precipitação de cloreto de sódio. Então, é possível sim ter soluções hiperconcentradas, ter esses depósitos sedimentares químicos. Então, voltemos ao quadro para trabalhar aqui principalmente a granulometria da argila, do silt, da areia e do cascalho. Então, nós vamos ter o quê? Sedimentos que são clásticos, ele advém de um sólido primordial, chamado de rocha-mãe, e lá o sal precipitado, como no deserto de sal, por exemplo, nós vamos ter um sedimento que é químico. Como saber essa granulometria? Tá? Então, a gente vai ter uma areia como uma granulometria mais grossa. Claro, isso aqui eu estou desconsiderando o cascalho. Então, cascalho, areia, silt com uma granulometria intermediária e a argila com uma granulometria extremamente fina. E aqui o sedimento que seria químico. Então a gente tem o que? As moléculas de sódio, né, e de cloro, que é o cloreto de sódio, sendo dissolvidas em água em um momento em que a gente tem essa evaporação, nós teremos, consequentemente, a presença desse cloreto de sódio. Então, nós vamos ter esse sal disposto aí, nos demonstrando o quê? O sedimento químico. E como nós podemos trabalhar o transporte de sedimentos? Como é possível entender isso? Bom, aqui a gente está falando de sedimentos que estão em rios, geralmente assim que acontece o transporte de sedimento. Ele vai ser variável principalmente com relação ao peso. Então, quanto maior o sedimento, mais próximo da rocha-mãe, mais próximo do material de origem que nós temos. Esse sedimento, ele pode vir por arrastamento, que aí dará um tipo de rocha distinta. Ele pode vir por salteamento, então é um fragmento menor. Então nós temos também a dissolução, fragmento menor, que ele vai rolando no fundo dos rios e vai se moldando, vai ficando mais
abaulado. Então, quanto mais pesado, mais próximo do material de origem, quanto mais leve, muito mais longe da rocha mãe, da rocha que originou este sedimento. Eu finalizo aqui com você, aluno, com você, aluna, a resolução dessa situação, problema, e convido você para um momento de dúvidas, colocações. Então, envie suas dúvidas. Vamos fazer da nossa aula um momento de interação, que é extremamente importante para que nós trabalhemos de maneira profícua todos esses conteúdos que nós estamos abordando nos distintos blocos de conceitos. Então, vamos até o momento de dúvidas. Retornando com você, aluno, com você, aluna, me houve uma pergunta sobre o que seria essa câmara magmática, por que o magma não está aí num oceano de magma sobre o manto, sob a crosta terrestre. Então vamos na câmera de documentos para que possamos observar. Então eu tenho aqui a formação principalmente dos vulcões. Então nós temos o manto, nós temos a placa oceânica e nós temos aqui uma ilha vulcânica. Então, essa placa oceânica, ela é sólida. O manto, ele é o quê? Ele é plástico, mas ainda assim tem uma alta viscosidade. Ele é quase sólido.
e aqui uma câmara magmática. Então, nós temos um bolsão de magma aqui no manto, correto? Então, deste modo, está aí o manto, a crosta, e não temos esse oceano de magma que muito se achava lá nos inícios das pesquisas geológicas. Finalizo com você, aluno, com você, aluna, esse bloco de dúvidas. Inicio com você agora o bloco de conceitos sobre rochas metamórficas. Quando a gente fala em metamórfico, nós estamos pensando em quê? Em metamorfismo, metamorfose, em transformação. É exatamente isso. Nós temos a transformação de uma rocha em outra. E como se dá essa transformação? A rocha se transforma em magma e volta a ser outra rocha? Não. Quando a gente fala em processo metamórfico, a gente está falando em sólido. A rocha se transforma principalmente por pressão e temperatura, mas ela não se liquefaz, não há o ponto de fusão da rocha. Isso pode acontecer com a rocha ígnea ou então com uma rocha sedimentar ou ainda com uma outra rocha metamórfica que irá se transformar também. Então, quando a gente fala em metamorfismo, não há fusão. A transformação, seja física, seja química, dessa rocha, ela se dará em solidificação. Nós temos o processo de plasticidade dessa rocha, ela pode se dobrar, ela pode se transformar por pressão e temperatura, pode ter uma granulometria diferente, mas não há o processo de fusão. É exatamente por isso que uma das características principais das rochas metamórficas é a foliação. Então, por vezes, rochas metamórficas nos dará a ideia o quê? De folheiros, ou seja, de folhas finas uma sobre a outra. Por quê? Porque houve o processo de dobramento, o processo de novamente uma deposição ali, só que em um ambiente mais quente, mais pressionado. Se você pensar em uma ardósia, né, que é usado em muitos pisos, se nós observarmos, nós vamos ver folheiros, né? Então, a situação de foliação, folha, pensando sempre em folha, foliação, ela é uma característica primordial do metamorfismo. Então, vamos ao quadro para iniciar nossas discussões e caracterização do metamorfismo. Nós temos alguns fatores que irão influenciar no processo de metamorfismo. A temperatura e a pressão são os principais, mas nós temos também o processo de fluidos. Esses fluidos podem trazer aí, advém principalmente do vapor de água e do dióxido de carbono. E esses fluidos também, eles agirão numa forma de pressionar. Tá? Como eu mencionei a vocês, metamorfismo sempre sólido. A transformação ocorre em um estado sólido. Nós vamos ter graus metamórficos. Pode ser alto, a transformação completa dessa rocha em uma outra, médio ou então baixo. E isso ocorre principalmente pelo tipo de rocha, pela localização e extensão da crosta, pelo mecanismo de conjunção de diversos fatores físicos e químicos, nós vamos ter esse processo de metamorfismo. Então, nós temos aqui, quanto mais aumenta a pressão, mais nós vamos ter o aumento do grau de metamorfismo. E isso se dá também com a temperatura, principalmente a temperatura que a pressão. E aí nós temos aqui, por exemplo, o gneiss, que é um médio grau de
metamórfico, e o gneiss vem do quê? Do metamorfismo do granito. A rocha basáltica. Aqui a ardósia, nós temos a partir do quê? Do folhelo, uma rocha sedimentar que vai transformar-se aqui em ardósia num baixo grau de transformação, de metamorfismo. E aí nós vamos ter alguns tipos de metamorfismo que são extremamente importantes nós pautarmos aqui, nós explorarmos, que é o metamorfismo regional, o metamorfismo de contato e o metamorfismo de impacto. O regional, que é este aqui, ó, ele ocorre em grandes extensões, né, em extensas regiões, em níveis profundos, principalmente da ação combinada da pressão e da temperatura. Esse processo de metamorfismo, ele demora centenas e milhares de anos para acontecer e, via de regra, ocorre nos cinturões orogênicos, ou seja, no processo aí de movimentação de uma placa sobre a outra, do contato aí praticamente convergente das placas tectônicas, principalmente. Já o metamorfismo de contato, que é o que nós temos aqui, ó, metamorfismo de contato, nós vamos ter rochas que são encaixantes, então rochas que são intrusivas ao redor de intrusões magmáticas e uma grande temperatura, principalmente a temperatura que é pressão. Aqui eu tenho os dois, temperatura mais pressão. Aqui principalmente a temperatura, nós teremos o quê? Uma deformação extremamente acentuada e desta maneira nós teremos aí a formação de uma outra rocha. E o metamorfismo de impacto. Esse metamorfismo de impacto, ele advém do quê? É uma extensão bem reduzida e ele se forma a partir do impacto de meteoritos, né, e meteoros que ocorreram há milhares de anos atrás. Então, a partir do momento em que a gente tem um choque desse meteoro, abre-se um astroblema, então abre-se uma cratera. Essa cratera, pelo impacto, terá uma grande pressão, terá uma grande temperatura, o que vai fazer modificar as rochas do seu entorno. Então, nós vamos ter rochas distintas na borda e no centro dessa cratera. E eu convido você agora a encerrar esse bloco de conceitos sobre rochas metamórficas para que possamos resolver uma situação-problema. Então, nossa situação-problema é sobre o metamorfismo. Nós vamos trabalhar ainda na ideia de estar em um trabalho de campo, observando a paisagem, observando os tipos de rochas distintos que nós encontramos pelo caminho, para que possamos entender aí os diversos tipos de rochas que nós temos na crosta terrestre. Então, vamos ao quadro para que possamos observar. Então, nós, em nossa caminhada aí do nosso trabalho de campo, nós conseguimos encontrar uma pedreira de granito ornamental. Nós observamos 3 pontos distintos dessa pedreira. Num primeiro ponto, a gente encontrou uma rocha escura, preto esverdeada. Então, pensando o quê? Numa alta coesão, sem estruturação visível. Então, muito próxima de uma rocha metamórfica. No segundo local, no ponto B, nós encontramos rochas mais escuras, cinza amarronzada, fortemente folheadas, isso é extremamente importante, com brilho sedoso, minerais maiores do que a gente identificou na outra parada. E aí a gente conseguiu identificar essa rocha como estaurolita. No terceiro afloramento, nós vimos rochas mais avermelhadas, com foliação também, só que mais fraca do que no segundo local.
Então, como a gente pode entender isso? Então, nós se pensamos em rochas que são coesas, que não apresentam uma estruturação definida, ou seja, nós tivemos rochas que ocorreram em altas temperaturas, em altas pressões, então um metamorfismo de contato. Então a gente já conseguiu entender que era um processo de metamorfismo. As rochas dos próximos locais que nós visitamos, elas tendem a ter um alto grau de temperatura, por isso que elas vão possuir essa foliação maior do que a primeira, trazendo o quê? Um brilho mais sedoso, trazendo um outro tipo de metamorfismo que ocorrerá numa temperatura mais baixa e também numa pressão mais baixa. Então, nós sabemos, a partir disso daí, da pressão e da temperatura, que quanto mais longe da fonte de calor, menor vai ser o grau metafórmico, ou seja, menor será o processo de metamorfismo, menor será a estruturação metamorfizada e também nós vamos ter o processo aí de formação de xisto, que ocorre principalmente em temperaturas mais baixas. Quando eu falo de temperaturas baixas, eu estou falando de 200 a 300 graus Celsius, tá? Deste modo, finalizo com você, aluno, com você, aluna, esse bloco de resolução de situação-problema e convido você para o nosso próximo bloco de discussões. Trabalharemos agora a pedogênese. Nós trabalhamos nos blocos anteriores as rochas metamórficas, as rochas sedimentares e também as rochas ígneas. E eu mencionei a vocês em determinado momento que as rochas, elas fragmentam-se por um processo de intemperismo, são carregadas por um processo erosivo e deste modo nós podemos ter a sedimentação. Mas a sedimentação nem sempre ocorre e nós temos outros produtos, melhor dizendo, do processo de intemperismo. E um desses produtos é a formação dos solos. Então vamos ao quadro para iniciar aqui as nossas discussões sobre pedogênese. O que quer dizer pedogênese? É a formação dos solos. Então, como que o solo se forma? Então, há o processo de intemperismo, principalmente em áreas planas, onde há pouca ação da erosão. E então, o saprólito. O que é o saprólito? É essa parte já intemperizada, então parte com rochas maiores, fragmentos de rochas e já um início de cobertura de solo, da transformação dessa rocha em solo, que irá com o processo de amadurecimento, diminuindo a quantidade de rocha-mãe e transformando-se em horizontes. Esses horizontes, basicamente, são o horizonte O, que é a camada orgânica superficial, que é a terra, né, se a gente pode assim dizer de forma mais corriqueira. O horizonte A, formado de fragmentos de rocha e matéria orgânica. O horizonte B, que ele tende a ser maior, que é formado de camada mineral, matéria orgânica e também de fragmentos minerais. O C já é uma rocha, um perfil com uma rocha parcialmente alterada e também com uma camada mineral, então uma rocha também desfragmentada. E o R, que seria o quê? A rocha-mãe, a parte de material que nós temos aí dando a formação do solo. E nós vamos ter também solos diferentes advindos de rochas diferentes. Então, solos do Brasil, eles são formados principalmente por rochas magmáticas e rochas sedimentares,
e vão se originar de modos distintos devido aos agentes erosivos e também ao tempo em que a rocha-mãe ficou exposta no tempo. Finalizo aqui com vocês o bloco de pedogênese. Vamos agora resolver uma problema sobre a formação dos solos. Então, vamos ao quadro para que possamos trabalhar alguns questionamentos. Como os solos são formados? Então, os solos são formados a partir da desagregação das rochas, que dará, consequentemente, pelo processo de intemperismo, só que sem a ação da erosão, que vai transportar esses sedimentos, transformando esses sedimentos com o decorrer do tempo em solo. Cada tipo de rocha trará um solo distinto. Então, se eu tenho uma rocha mais férrica, ou seja, com uma quantidade de ferro maior, eu vou ter um solo mais avermelhado, um solo com uma quantidade de ferro ainda maior. Se eu tiver um solo que é mais, uma rocha que é mais rica em quartzo, uma rocha que é mais rica em areia, uma rocha que o argilito, por exemplo. Então, cada tipo de rocha derivará um tipo distinto de solo. Então, voltemos ao quadro para finalizar os nossos questionamentos. É importante que nós compreendamos o solo, por quê? Porque ele é a base física da nossa sociedade. É a partir dos solos que a gente pode cultivar os alimentos, é a partir dos solos que nós construímos as nossas casas e, portanto, ele é extremamente importante. Quando a gente fala em solo e altitude, eu vou ter solos mais rasos em altitudes maiores do que em altitudes menores. Isso ocorre porque em altas altitudes nós vamos ter o processo erosivo agindo de forma bem proeminente. Termino com vocês aqui essa resolução de situação-problema sobre formação dos solos. Gostaria de trabalhar com vocês alguns questionamentos que eu coloquei para vocês no Kahoot, que é o quê? As rochas metamórficas, elas advêm de qual processo? Temperatura, pressão tanto litosférica quanto de fluidos. Também a argila, o argilito, é um tipo de rocha o quê? Sedimentar. Então, a partir do processo da sedimentação da argila, nós vamos ter o argilito, então rocha sedimentar. E o granito seria um exemplo de rocha magmática, que advém do resfriamento do magma em profundidade. Portanto, termino aqui esse bloco de questionamentos com vocês. Recapitulando nossa aula de hoje, hoje nós trabalhamos o ciclo das rochas, trabalhamos como as rochas magmáticas são formadas e como os tipos de magma e onde ele se solidifica, onde ele se resfria, nós vamos ter tipos de rochas distintos. Nós falamos das rochas sedimentares, que advêm da fragmentação de uma rocha pré-existente, que é fragmentado por um processo de intemperismo, é levado pelo processo erosivo, seja um processo erosivo fluvial, que no transporte de rios, seja no processo erosivo eólico, ou seja, transporte pelo vento, seja no transporte pelo gelo, ou então pelo transporte da água da chuva. Então, o intemperismo fragmenta a rocha, o processo erosivo faz com que esses sedimentos sejam transportados para locais que têm pressão e temperatura ótimos para que se haja a sedimentação e posteriormente a litificação, a transformação desses sedimentos em rocha a partir do processo que chama diagênese. Trabalhamos também a
as rochas metamórficas, o processo de metamorfismo, a transformação, a metamorfose de uma rocha pré-existente em outra, por processo de aumento da pressão, aumento da temperatura, essa pressão podendo ser de rochas, então a pressão litosférica, ou então a pressão de fluidos, e a temperatura por contato, aumento da temperatura a partir dessa rocha indo para a atenosfera, entretanto, não chegando ao processo de fusão, porque se a rocha se fundir, nós vamos ter a transformação em magma, ela sendo metamórfica. Todo o processo de metamorfismo ocorre em estado sólido. E trabalhamos, por fim, o processo da pedogênese, ou seja, a formação dos solos. Observamos que o solo advém também num processo de intemperismo, entretanto, diferente da formação das rochas sedimentares, nós vamos ter esse processo de intemperismo em locais mais, em terrenos mais planos, onde a ação erosiva é menor. Portanto, nós vamos ter a formação de solos pela fragmentação intensa da rocha-mãe. Deste modo, gostaria de agradecer a todos que participaram dessa teleaula e até mais.